Essa é a apresentação do estudo de um sistema de navegação inercial auxiliado por restrições não lonômicas, feito por mim, Marcos Vinícius Oliveira Pacheco, orientado pelo professor Felipe Oliveira e Silva, e com auxílio do aluno de mestrado Vitor Hugo Leite Pereira. Bom, navegação pode ser definido como um método, qualquer método, na verdade, para determinar ou planejar a posição e o curso de um veículo, né? Isso são feitos geralmente a partir de dados como posição, velocidade, orientação. E a navegação pode ser definida em dois tipos principais. O primeiro é o Positioning Fixing, que é basicamente obtido a posição de forma direta através de GPS, sensores ultrassônicos, sequenciamento de imagem, etc. Também tem o tipo Dead Reckoning, onde a posição é calculada de forma indireta a partir da medição de outras grandezas, né, como a velocidade e a aceleração. O trabalho se baseia em aplicar esses dois métodos juntos, porque o método Positional Fixing utilizado aqui, o GPS, ele possui o problema de ter perda de sinais, não ser tão preciso, né? Então a gente não tem uma posição para um veículo de forma tão pequena quanto é necessário para um veículo andar, né? Então a gente tem um erro de GPS por volta de metros, né? Então para um veículo isso é muita coisa. E se a gente fosse usar apenas do tipo Dead Reckoning, o Dead Reckoning tem um problema muito grande que, como ele afere de forma indireta, a partir do tempo e com a distância percorrida do veículo, o erro vai se tornando cada vez maior, né? Vai acumulando o erro, então a gente tem um problema muito grande. Então, a proposta do trabalho é justamente fundir esses dois tipos de sensores para se obter um resultado tão bom quanto, sem precisar ter um gasto muito grande nos sensores e também, né, não precisar de sensores tão precisos. Então, para isso, a gente usou um robô do tipo tracking, né, e ele foi a plataforma de teste para se obter os dados, né. Nele foram embarcados dois sensores, basicamente. O Block 62 é um módulo que conta com GPS e sensores inerciais. Ele já fornece uma solução própria também, que usa a fusão de GNSS com o GPS. E a gente também instalou encoders do tipo óptico, né, Rotary LPD 3806 de 400 pulsos, que vai fazer a aferição da velocidade de duas formas diferentes, né? Uma bateria de dados feita com encoders nas rodas não tracionadas do veículo e outra com os encoders nas rodas tracionadas do veículo. Essa coleta foi feita na UFLA, então é possível ver na imagem o trajeto que foi percorrido. E com os dados coletados, foi desenvolvido um algoritmo no MATLAB para justamente calcular a posição do veículo, né, fazer a integração, fazer a fusão dos sensores e comparar com o resultado real da posição do robô. Então, na primeira bateria, com os encoders nas rodas não tracionadas, é possível reparar que primeiro o comportamento do GPS, justamente com bastante erros aí, né? Mais ou menos dentro do trajeto, com uma variação mais ou menos grande, né? Em verde a gente vê. Em rosa, a odometria, que mostra justamente o problema de acúmulo de erros de métodos Dead Reckoning. E em preto e em vermelho a gente consegue ver duas formas diferentes dessa fusão, né, de integração dos sensores e como a resposta deles já fica bem próxima do azul, que foi a solução fornecida pelo módulo, que é a posição real do robô, né, que a gente usou como a posição real do robô. Então é possível ver que o método funciona muito bem. Na segunda bateria, com as rodas nas rodas tracionadas, é possível ver como atrapalha, né, a medição errada dos sensores, porque os encoders na roda tracionada eles acabam ficando sujeitos a variações igual derrapagem da roda, patinação, que acabam informando a velocidade do robô que não é de fato a velocidade do robô. Então, isso mostra que até uma das formas de integração, a fortemente acoplada, ela ainda consegue corrigir um pouquinho mais isso, mas os outros métodos acabam derivando muito da posição real de fato que aconteceu. Foi possível analisar as vantagens e as desvantagens de cada método de navegação individual, né? E bem como também a efetividade da utilização da integração entre odometria e GPS para resolver os problemas de cada tipo de sistema e fornecer resultados de navegação com boa precisão e baixo custo. Como sugestão ainda para futuros trabalhos, tem-se a experimentação de fusão sensorial entre odometria e GPS e também os sensores inerciais fora do módulo, né? Bem como a efetividade do uso de pseudomedições do tipo de restrições não lonômicas do robô.